Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina em Cristo em Filipenses e Colossenses. É a lição de número 3, que tem como tema aí vida e morte. Mas antes de eu falar deste assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixarem seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus na lição da Escola Sabatina. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria agora para nós entendermos a lição da Escola Sabatina. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ilumine. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos à lição. E o verso aí para memorizar diz o seguinte. Em Colossenses 1:21, apóstolo Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo quis dizer com isso? Se Paulo continuasse vivo, ele ia continuar servindo a Cristo, pregando o Evangelho, levando a salvação de Deus para todos os lugares, falando do amor de Deus, falando da ressurreição de Jesus. É isso que é viver, Paulo está falando, é pregar o Evangelho. E o morrer é lucro. O que Paulo quis dizer? Se ele morresse, Paulo morreria pronto. Paulo morreria esperando a ressurreição de Jesus. E Paulo está esperando a ressurreição de Jesus. Quando Jesus voltar, Paulo vai ser ressuscitado, porque Paulo morreu em Cristo. Ele pregou a palavra com amor e morreu em Cristo. Isso que Paulo quis dizer. Então, queridos, nós temos também que pregar o Evangelho, levar o Evangelho para as outras pessoas, como Paulo fazia. Essa é a nossa missão. Isso é fazer a vontade de Deus, levar a mensagem. Foi o que diz aqui. Muitos afirmam que a morte é uma parte natural da vida, mas isso é mentira. A morte é o oposto da vida, uma inimiga. A morte é a nossa inimiga, porque a morte não avisa quando ela vem. Quando ela vem mesmo e não avisa, não fala o dia e não fala a hora. Ela não foi criada como parte da vida, assim como a destruição. Não é o propósito original de um carro. Paulo declarou de maneira enfática que Cristo morreu para que derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então Cristo, ele derrotou Satanás na cruz quando ele morreu. Ele derrotou Satanás. Então Cristo, ele libertou da morte. Cristo está vivo. E quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar os salvos que morreram nele. Continuando, embora disposto a morrer por Cristo, Paulo tinha confiança em seu propósito. O mais importante para ele era honrar a Cristo. O que era mais importante para Paulo? Honrar a Cristo pela vida ou pela morte? Paulo falou assim: e pregar o Evangelho ao maior número de pessoas possível. Talvez isso explique por que ele escreveu tantas cartas por meio de seus escritos. Paulo conseguiu alcançar muitas pessoas e lugares, incluindo aqueles que ele nunca pôde visitar pessoalmente. Então, nós vemos aqui que Paulo alcançou muitas pessoas através da pregação do Evangelho. E nós temos que ser assim, alcançar pessoas para o Evangelho, falar o que Cristo fez por ela, falar da salvação, do amor de Deus. Era isso que Paulo fazia, porque a nossa vida é curta, meus irmãos. Nós precisamos causar o maior impacto possível
para o reino de Deus no tempo que Ele nos concede. Nós temos que falar do reino de Deus para as pessoas. Porque parte significativa desse impacto envolve o que, meus queridos? Promover a unidade da fé. Queridos, precisamos fazer isso. E nesta semana, veremos que essa foi uma das razões mais importantes que levaram Paulo a escrever aos Filipenses. Olha que maravilhoso isso. A nossa vida é curta. Nós precisamos pregar o evangelho, precisamos falar para as pessoas sobre Jesus. Era isso que Paulo fazia. Por isso que eu falo, viver para mim, como no verso áureo ali, porque para mim o viver é Cristo. Para Paulo, viver é Cristo. Em Gálatas 2:20 diz o seguinte: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo deixava Cristo viver nele. O que é deixar Cristo viver em nós? É pregar o evangelho. Levar a palavra de Deus para as pessoas. E o morrer? O morrer é lucro. Se Paulo morresse, ele morreria pronto. Paulo morreria esperando a ressurreição. Quando Cristo voltar, vai ressuscitar Paulo. Então, que isso seja que nós faremos isso também. Pregar o evangelho para as outras pessoas. Vamos para a parte de domingo. Cristo será engrandecido. Paulo, qual que era o propósito de Paulo? Era engrandecer a Cristo. Pregar a Cristo. Falar de Cristo. Engrandecer a Cristo. Falar da salvação para as outras pessoas. Era isso que Paulo fazia. E é isso que nós devemos fazer também. A pergunta de número 1 aí. Leia Filipenses, capítulo 1, versos 19 e 20. Qual era a expectativa de Paulo em relação ao desfecho de seu julgamento? Para ele, o que era mais importante do que ser absolvido? Vamos ver aqui. Embora aqui vai falar de Paulo. Paulo não fosse um criminoso. E Paulo não era um criminoso. Essa não tinha sido a primeira vez dele na prisão. Paulo passou várias vezes em prisão. Ele já estava familiarizado com as perseguições, meus queridos. Paulo foi perseguido. Aqui Paulo escreveu aos Coríntios, relatou em detalhes os sofrimentos que havia enfrentado. Paulo enfrentou sofrimento em prisões, muito mais em açoites sem medida, em perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebeu dos judeus 40 açoites, menos 1. 3 vezes foi açoitado com varas. Uma vez foi apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sedes, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Paulo sofreu por causa de Cristo. Cristo falou assim, você vai sofrer por causa do meu nome. E Paulo sofreu pelo nome de Cristo. Olha quantos sofrimento que Paulo passou, perigos, foi chicoteado, foi açoitado. Mas mesmo assim, Paulo permaneceu na fé. Olha aqui, e ainda por cima, Paulo ficou preocupado com todas as igrejas. Mesmo Paulo passando por isso, ele ficou preocupado com todas as igrejas. Olha o que diz aí. Contudo, para que ninguém achasse que esses sofrimentos eram sua maior preocupação, Paulo aqui, o que ele acrescentou? Imediatamente, além das coisas exteriores, ainda que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo, sofrendo todos esses sofrimentos, ele ficou preocupado com as igrejas. Olha como Paulo preocupava
com os irmãos, com a fé dos irmãos. Aqui, pergunta número 2. Como Paulo se relacionava com as igrejas que havia fundado e com as pessoas que ele tinha levado a Cristo? 1 Coríntios, capítulo 4, dos versos 14 e 16, 1 Tessalonicenses 2, 10 e 11, Gálatas 4, 19 e Filemão 10. Vamos ver. Assim como Jesus, que não poupou nada para nos salvar, Paulo estava disposto a gastar e se deixar gastar em favor dos irmãos, na fé. Paradoxalmente, quanto mais as ações de alguém se assemelham às de Jesus, menos essa pessoa é amada ou valorizada por alguns. 2 Timóteo 3,12. Ainda assim, a fidelidade dos cristãos talvez seja o quê? A maneira mais poderosa de glorificar a Deus e revelar a verdade do Evangelho. Isso é ter fidelidade a Deus. É o quê? Revelar a verdade do Evangelho. E Paulo, ele fazia isso. Ele revelava a verdade do Evangelho por onde que ele passava. A paciência é o bom ânimo de Paulo durante sua longa e injusta prisão, bem como sua coragem e fé era um constante sermão. Ellen White, em Atos dos Apóstolos, página 295. Então, Paulo, mesmo estando preso com injustiça, Paulo mostrava, dentro da prisão, sua coragem e fé. Era seu constante sermão. Paulo, dentro da prisão, ele não via um lado negativo. Porque estou preso aqui. Não vou poder fazer nada. Dentro da prisão, Paulo pregava. Paulo pregou para os soldados e pregava para todo mundo ali, para os prisioneiros aceitarem a Cristo. E ainda por cima, Paulo ainda inspirou outros cristãos a pregarem a Jesus também, porque eles viram a coragem de Paulo, eles viram a fé de Paulo, a perseverança de Paulo, e os outros cristãos pregaram a Cristo em lugares difíceis, que Cristo não era falado. Que eles viram em Paulo fé e coragem. Nós temos que ter também fé e coragem para levar a palavra de Deus. E a fé e coragem que nós temos é o nosso constante sermão. É isso que deveremos fazer. Vamos para a parte de segunda-feira. Morrer é lucro. Como eu disse, morrer era lucro para Paulo, porque Paulo sabia que se ele morresse, ele morreria pronto, ele morreria em Cristo, porque Paulo falou assim: eu completei a minha missão, eu vou morrer em paz, eu vou morrer em Cristo, como a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que dormem em Cristo. Então Paulo é um bem-aventurado, porque Paulo foi um apóstolo de Jesus. Ele pregou com amor a palavra de Deus para as outras pessoas. Nós devemos ser como Paulo, pregar com amor, falar a verdade e não ter medo de falar a verdade para as outras pessoas. Podemos perceber com facilidade que estamos envolvidos no grande conflito. Sim, nós estamos envolvidos num grande conflito entre o bem e o mal. Nós sabemos que esse grande conflito que nós estamos envolvidos é que os anjos caídos e Satanás estão aqui na terra. Quando isso vai acontecer, o fim deles? Quando Jesus voltar aqui, Jesus ele vai destruir todos esses anjos caídos e Satanás. O que acontece ao redor e dentro de nós? Experimentamos essa batalha cósmica e continuaremos a vivenciá-la até o dia da nossa morte, independentemente de quando ou como ela ocorrer. Aqui, pergunta número 3. Qual é a base da guerra que enfrentamos e quais são as nossas armas? Está lá em 2 Coríntios 10, versículo 3 a 6. Vamos ver aqui quais são
são as nossas armas. O que diz aqui? As armas espirituais mais poderosas são o quê? São as ideias, sejam corretas ou erradas. O que Satanás faz? Satanás, ele utiliza ferramentas como o quê? Como a crítica, a traição, o constrangimento, o medo, a pressão e muitas outras que os cristãos jamais deveriam usar. Então, Satanás, ele usa essas ferramentas de crítica, de traição. Satanás faz isso. Chega uma pessoa que te acusa. Satanás está usando essa pessoa para te acusar. Usa essa pessoa para te colocar medo. Usa essa pessoa para te colocar pressão. É isso que o diabo faz. Ele faz isso. Então, aqui ó, por outro lado, somos chamados a empregar o que, meus queridos irmãos? Quais são as ferramentas que os cristãos têm que usar? Tem que empregar. O que tem que fazer? É o amor, a misericórdia, a paz, a mansidão, a paciência, a bondade e o domínio próprio. O cristão tem que usar essas ferramentas, tem que utilizar essas ferramentas. Isso é o que? São os frutos do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo pratica esses frutos. A paz, a mansidão, a paciência, a bondade e o domínio próprio. E qual que é a nossa arma mais poderosa quando utilizada com sabedoria? É o que? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós temos uma espada em nossas mãos. Nós pregamos a verdade, nós falamos a verdade. E quem pode levar a verdade no coração das pessoas? Somente Deus, ele pode levar a verdade ao coração das pessoas. Somente Deus faz isso. Somente Deus leva a verdade. O que nós somos? Nós somos o que, irmãos? Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para realizar os seus propósitos. Cada um tem um propósito aqui nessa terra de levar a palavra. Paulo tinha que propósito? De pregar a palavra. Paulo pregou a palavra em vários lugares por onde ele passou. Ele falava de Deus. Esse foi o propósito de Paulo. Paulo era um instrumento na mão do Senhor, e como nós somos também instrumento na mão do Senhor para levar a palavra, temos que ser assim, instrumento na mão de Deus. Um cristão, ele tem amor, misericórdia, paz e mansidão em seu coração, a paciência, a bondade e o domínio próprio. Essas são as ferramentas que o cristão tem que usar. E também usar com sabedoria a palavra de Deus, de pregar a palavra. E Deus é que leva as verdades no coração das pessoas, não é a gente. Nós plantamos a sementinha e Deus, ele faz a sua parte de fazer a pessoa se converter. Vocês lembram para o caminho para Damasco? Paulo era um perseguidor. Paulo, ele perseguia os irmãos, os cristãos. Paulo pediu carta para o sumo sacerdote para perseguir os cristãos. E Paulo indo para Damasco, chegando para Damasco, ele viu uma luz tão forte que ele caiu. E naquele exato momento Paulo ficou cego. E Paulo ouviu uma voz falando: Paulo, Paulo, por que tu me persegues, Paulo? Aí Paulo pergunta: quem é essa voz? Ele falou: é Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Então Paulo estava perseguindo os cristãos, também estava perseguindo a Jesus. E Paulo, naquele momento, ele se converteu ouvindo a voz de Jesus, de um perseguidor a um pregador da palavra, um apóstolo. Jesus fez de Paulo um apóstolo. E Paulo, por onde que ele passava, Paulo pregava sobre a ressurreição de Jesus, sobre o que Jesus fez por ele. Paulo dava seu testemunho. Paulo falava: eu ouvi a voz de Jesus. Jesus falou comigo. Jesus, ele está vivo. Paulo pregava isso. Paulo pregava sobre a salvação.
Paulo pregava sobre o amor de Deus por onde que ele passava. Esse era o propósito de Paulo. É assim que é ser um instrumento na mão de Deus. Deus é que nos usa. Quando nós estamos falando de Deus, Deus está nos usando. É Deus que coloca a palavra da verdade nos corações das pessoas. É Deus, não somos nós. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Nós temos que usar a espada, que é a Bíblia Sagrada, para nós pregarmos a palavra. Viver e morrer por Cristo. Viver é pregar a palavra, é servir a Cristo. E morrer por Cristo é morrer pronto, morrer aguardando a ressurreição. Pergunta de número 5. O que Paulo quis dizer ao afirmar que partir e estar com Cristo era melhor? O que Paulo quis dizer com isso? Essa passagem tem sido o quê? Mal interpretada ao longo dos séculos. No verso para memorizar desta semana, o que Paulo falou sobre as diferenças entre viver e morrer? O cristão que vive para Cristo e pode até morrer por ele. Nesse sentido, é o que? A morte é lucro, pois nosso testemunho se torna mais poderoso e convincente. Filipenses 1:21. Quando estamos dispostos a dar a vida por uma crença, provamos que nossa fé é verdadeira. Então, Paulo morreu provando que a fé dele era verdadeira. Paulo morreu em Cristo. Paulo deixou seu testemunho. Todo mundo que viu ali Paulo, seu sepultamento, eles falaram: ele morreu em Cristo porque ele fez a vontade de Deus. Nós vimos que por onde Paulo passava, ele pregava Jesus. Paulo deu sua vida ao Evangelho. Ele deu sua vida. Ele pregou, ele foi até o fim, ele sofreu perseguições, açoites, apedrejamento, provando a sua fé verdadeira. Era isso que Paulo fazia. Continuando. No entanto, também devemos reconhecer a realidade da morte. Qual que é a realidade da morte, queridos? A pessoa quando morre, o que acontece? Os mortos não sabem de nada. Os mortos estão descansando na sepultura até a ressurreição. Quando Jesus voltar, os mortos ouvirão a sua voz. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a ressurreição do juízo, que está lá em João 5, 28 e 29. Por isso Jesus disse a respeito de alguém que havia morrido, nosso amigo Lázaro. Adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então Jesus considerou aqui a morte como um sono. Falou, nosso amigo Lázaro morreu, ele adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Jesus, ele tem o poder sobre a morte. Jesus, ele venceu a morte. E Jesus vai voltar para ressuscitar os mortos. E os vivos que ficar serão arrebatados. Jesus tem o poder sobre a morte. Em Apocalipse 1, verso 18, que a Bíblia diz, em Apocalipse 1, verso 18, eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse 1, verso 18. A Bíblia diz em Apocalipse 1, verso 18, que Jesus, ele está dizendo aqui, Apocalipse 1, 18, sou aquele que vive, estive morto. Quem que estive morto? Jesus. Mas agora estou vivo. Jesus está vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades. O que é da morte? Jesus, somente Jesus, ele pode arrancar você da sepultura. Hades é sepultura.
Somente Jesus ele pode arrancar da sepultura, porque ele tem as chaves da morte e do inferno. Foi o que aconteceu. Ele arrancou Lázaro da sepultura, porque Jesus ele tem o poder sobre a morte. Continuando, se quando as pessoas morrem, elas vão imediatamente para o céu, mentira, as pessoas não vão para o céu, elas vão para a sepultura. Agora preste atenção aí. Imagine como teria sido para Lázaro, após 4 dias desfrutando do céu. Aí vem um anjo e aparece com uma má notícia. Fala assim para ele: desculpe, Lázaro, mas Jesus está chamando você de volta para a terra. Você não pode continuar aqui. Agora eu te pergunto, você acha que Lázaro queria voltar para a terra? Não, Lázaro não ia querer voltar para a terra. Ele queria continuar no céu. Que o céu ele estava vendo ali um paraíso, onde ele não via mais sofrimento, onde ele não via mais morte, onde ele não ficava mais cansado. Você acha que Lázaro ia voltar para a terra? Não, Lázaro estava onde? Na sepultura. E Jesus foi lá e despertou ele, tirando ele de dentro da sepultura. Vai ser assim quando Jesus voltar. Jesus, como falou com Lázaro, falou assim: Lázaro, vem para fora. É assim que Jesus vai falar. Olha, quando os mortos ouvirem a voz de Jesus, eles vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a ressurreição do juízo. É assim que vai acontecer. Os mortos ouvirão a voz de Jesus e sairão dos túmulos. Porque Jesus, como aqui em Apocalipse 1,18, que ele tem um poder sobre a morte. Quando analisamos as consequências lógicas de uma ideia, podemos perceber mais facilmente quando estão erradas e quanto são perigosas. A morte, aqui, olha o que Jesus disse: a morte é como um sono, sem sonhos, do qual Jesus despertará seus fiéis em sua segunda vinda. Os fiéis que morreram em Jesus vão ressuscitar. Então, junto com os santos vivos, aqueles que foram ressuscitados, serão arrebatados e levados ao céu para estar com Jesus para sempre. Então é assim que vai acontecer a ressurreição. Os mortos que morreram serão ressuscitados, os fiéis, e os vivos que ficar serão arrebatados. E os salvos estarão para sempre com Jesus. Olha que maravilhoso aquelas pessoas que permanecem fiéis, tanto os vivos quanto as pessoas que morreram. Permanecem fiéis a Cristo. Quando Cristo voltar, essas pessoas fiéis serão ressuscitadas e os vivos fiéis serão arrebatados. Olha que maravilhoso. Por isso, a porta da graça está aberta ainda. Temos que ter uma vida digna com Deus aqui nessa terra. Porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar aqui. Então temos que nos preparar para ter esse encontro com Jesus. Continuando. As palavras de Paulo sobre partir desta vida para estar com Cristo significa estar com Ele no sofrimento e na morte. 2 Timóteo 4,6. Para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo também sabia que depois de fechar os olhos na morte, a próxima cena que viria, em piscar de olhos, seria Jesus Cristo, o levaria com todo o povo de Deus para o lugar que preparou para todos que o amam. Então Paulo, ele está aguardando a ressurreição de Jesus. Pedro está aguardando a ressurreição de Jesus. Maria está aguardando a ressurreição de Jesus. Todas essas pessoas que morreram estão aguardando a ressurreição de Jesus. Em 2 Timóteo, eu quero ler esse verso para vocês. Em 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso 7. Paulo, quando estava para morrer, olha o que ele diz. Capítulo 4, verso 7, em 2 Timóteo.
Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E o verso 8: agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos que amam sua vinda. O que esse texto nos diz? Para todos que amam a sua vinda. Apóstolo Paulo não está falando só para ele, está falando assim para todos que amam a sua vinda, a volta de Jesus. Parte de quarta-feira. Permaneçam firmes na unidade. O que é a unidade? É a unidade de permanecer firme. A igreja tem que permanecer firme. Não pode ter desunião dentro da igreja. Não pode. Tem que permanecer firme. A família tem que permanecer firme. Aconteceu problema na igreja, dentro da casa. A família tem que se reunir para resolver esse problema. A igreja, está acontecendo problema dentro da igreja, a igreja tem que se unir para resolver. Não pode ter panelinha dentro da igreja. Não pode. Se faz uma panelinha ali, junta com um ali. Porque eu vou conversar só com ele, converso com esse, com o outro não. Isso é ter desunidade. A igreja tem que ter unidade, permanecer firme na unidade. Olha o que diz aí, a última oração de Jesus pelos discípulos girou em torno de um tema central, a unidade. Jesus olhou além da cruz, contemplando a união com seu Pai e conosco. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Jesus orou para que o Pai guardasse seus filhos, a fim de que eles fossem o quê? Um assim como Deus e Cristo só um. Jesus também destacou as terríveis consequências da desunião. Jesus destacou, olha o que ele diz aí. Ele pode levar muitos à incredulidade. 2 vezes nessa breve oração, Jesus enfatizou que nossa união com Ele e com o Pai tem o objetivo de que o mundo creia e conheça que o Pai enviou a Cristo. Então, quem que enviou a Cristo a esta terra? Foi Deus. Deus que enviou Cristo. Maria foi concebida pelo Espírito Santo e ficou grávida de Jesus. Que Deus enviou Cristo no ventre de Maria, e Maria ficou grávida através do Espírito Santo, e ali nasceu Jesus, que significa Emmanuel, Deus conosco. E nessa terra, quando Jesus ele estava aqui, ele fez o quê? Ele fez a vontade de Deus. Cristo não fazia a sua vontade, ele fazia a vontade do Pai. Cristo glorificava Deus, fazendo a vontade de Deus. E nós temos que fazer a vontade de Deus, agradecer a Cristo, gloriar a Cristo. É isso que devemos fazer. E era isso que Paulo fazia. Continuando. Aqui, pergunta número 6. Leia Filipenses 1:27 e compare com João 17, dos versículos 17 a 19. O que Jesus e Paulo afirmaram ser indispensável para a unidade da igreja. Vamos ver aqui. A palavra grega traduzida como vivam de modo digno, em Filipenses 1:27, é politeomai. O que esse verso significa? Viver como cidadão, não de um reino terrestre, mas do reino celestial. Olha aqui, o Sermão do Monte apresenta lindas imagens do que significa ser filho do Pai Celestial e cidadão do seu reino. Ser pobre em espírito, ser manso,
ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, puro de coração e pacificador, e ter a atitude de virar a outra face, amar os inimigos, bendizer os que nos amaldiçoam, fazer o bem aos que nos odeiam. Em resumo que praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus. É ser um cidadão do reino celestial. É praticar a justiça, ter misericórdia, fazer o bem, amar os inimigos. Vem te maltrata, o que você tem que fazer? Tratar ele bem, porque ele vai ver que você é diferente. Agora, se ele vem, ele briga com você e você briga com ele, você está fazendo o que ele está fazendo. E isso não é ser um cidadão do reino. O cidadão do reino não faz isso. Ele faz o bem. Vem um te maltrata, você faz o bem. Você ter misericórdia, andar humildemente com o seu Deus. É isso ser cidadão do reino. É você fazer o bem. Você vai na casa de uma pessoa, você vê aquela pessoa que a despensa dela está vazia, e você vai lá, vem cá, sua despensa está vazia, vem cá, vamos ao mercado, eu vou fazer uma compra para você. Enche aquela despensa daquela pessoa, enche, mata a fome dela. Aí quando você matou a fome dela, aí você entra com a palavra de Deus. Aí você prega Jesus, você fala que Jesus fez por ela, você fala que Jesus ama ela, você fala que Jesus derramou o seu sangue por ela. Você fala que Jesus fez aqui na terra, que ele fazia o bem, que você tem que fazer o bem às outras pessoas, que nós temos que praticar a justiça, nós temos que ser humildes, nós temos que ter misericórdia. Era isso que Jesus tinha. Jesus, quando ele chega para aquela mulher, a viúva de Naim, quando ela perdeu o seu filho, Jesus viu ela levando o seu filho para a sepultura, para ser enterrado. Jesus chega para ela, para aquela mãe triste, que tinha perdido as esperanças porque tinha perdido seu filho. Jesus chega para ela e diz assim: mulher, não chores. Jesus, ele pegou todo aquele problema para ele. Ele teve compaixão daquela mulher. E Jesus, ele chega ali, ele para aquele cortejo fúnebre. Ele para, chega perto daquele jovem que está morto, filho daquela viúva. Ele fala assim: jovem, e eu te ordeno que te levante. Naquele momento, aquele jovem se levantou, porque Jesus tem o poder sobre a morte. Jesus ressuscitou aquele jovem e devolveu a esperança para aquela mãe. Jesus devolveu o sorriso para aquela mãe. Levou aquele jovem até a mãe. Fala: mulher, toma aqui teu filho. Acabou, Jesus tem um poder sobre a morte. Ele tinha compaixão. É difícil ficar irritado com alguém assim, não é verdade? Às vezes ficamos ofendidos com pessoas que parecem boas demais. Podemos até ser tentados a diminuí-las ou procurar pontos fracos para mostrar que não são tão boas quanto parecem, para nos sentirmos melhores conosco mesmo. Por que não tentar ser também amorosos e humildes? É isso que nós temos que ser, amorosos e humildes. A Ellen White mencionou aqueles que amam o mundo e seus lucros mais do que a Deus ou a verdade. Testemunho para a Igreja, página 234. Olha o que diz aqui. A desunião na igreja tem origem no orgulho. À medida que o orgulho e a ambição mundana foram cultivados, afastou-se o Espírito de Cristo, insinuaram-se rivalidade, dissensão e luta para desviar e enfraquecer a igreja. Testemunho para a Igreja, página 204. Então, a desunião
na igreja causa isso. Causa orgulho, ambição. Isso é coisa mundana. E isso afasta o Espírito de Cristo. Quando tem desunião na família, dentro da igreja, afasta-se o Espírito de Cristo. Isso é orgulho e ambição mundana. Temos que tomar cuidado com isso, porque isso é muito sério. Parte de quinta-feira. Unidos e destemidos. Pergunta número 7. A unidade e a luta pela fé do Evangelho fortalecem a nossa coragem? Que está lá em Filipenses, capítulo 1, verso do 27 a 30. Qual que é a estratégia de Satanás aqui, meus queridos? É dividir para conquistar. É a estratégia de Satanás. Satanás faz isso. É dividir, é desunião. O que diz aqui? A desunião é o que? É mortal. O que Jesus disse sobre a desunião? Olha só o que Jesus diz. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então o que Jesus quer dizer? Se tiver desunião dentro da família, Satanás está gostando disso. Ele está causando divisões. Satanás ele quer destruir famílias. Por isso, o que aconteceu no Jardim do Éden? Adão e Eva não estavam unidos. Estavam assim separados. Adão para o outro lado e Eva para o outro. O que aconteceu? Satanás foi uma coisa que Satanás causou divisão. Ele foi lá, fez Eva comer do fruto. E Adão, amor pela mulher, comeu do fruto. Foi aí que entrou o pecado no mundo. Não pode ter divisão, porque isso é supimpa para Satanás. Ele quer causar isso, divisão. Foi que Jesus disse, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Marcos 3:25. Esse é um princípio simples que Satanás tenta nos fazer esquecer. A unidade nos ajuda o quê? A cumprir nosso papel profético como remanescente da profecia bíblica. Apocalipse 12:17. Proclamando o evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14:6. A unidade, meus queridos irmãos, é o quê? O que ela serve? A unidade é essencial para cumprir a missão de proclamar essa mensagem dada por Deus. E a oração de Jesus em João 17 destaca o quê? A verdade da palavra de Deus como uma das chaves mais importantes para a unidade. Em João 17, versículos 17 e 19. Por isso, a mensagem não pode ser separada da missão, nem da unidade. Tem que ser unida. Tanto a mensagem e a missão tem que ser unida. A igreja tem que ser unida. A família tem que ser unida. As três devem andar juntas. A mensagem, a missão, tudo e a unidade tem que andar juntas, não podem ficar separadas. Se tiver separação, é divisão. É isso que Satanás quer. É isso que o diabo quer. Se uma dessas chaves estiver ausente, olha só, não conseguiremos obter sucesso. Não vai obter sucesso se tiver separada uma dessas coisas. Não conseguiremos obter sucesso. No entanto, se tivermos as três em ação, não há nada a temer. Não devemos nos sentir de forma alguma intimidados pelo adversário. Satanás, ele é o quê? Ele é um inimigo derrotado. Satanás está derrotado. Satanás, ele sabe que pouco tempo lhe resta de vida. Por isso que ele quer causar isso. Mesmo se tivermos que morrer por nossa fé, nada pode nos prejudicar. Se formos zelosos na prática do bem,
1 Pedro 3,13, o diabo é impotente para impedir o avanço da verdade de Deus. O diabo ele quer impedir o avanço da palavra de Deus, mas nós não podemos deixar isso acontecer. Temos que estar unidos na missão, na unidade, tudo tem que estar unido, tudo tem que andar juntos. Pergunta número 8. Quais são as ideias incomuns nos seguintes versos? Em Mateus 10:38, em Atos 14:22, Romanos 8:17, 2 Timóteo 3:12. Vamos lá. A vida neste mundo do pecado é difícil. Mesmo para as pessoas que estão mais perto de Deus. Olha só, fala de Jó. Jó, ele era um homem justo, e o próprio Senhor disse que ele era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. E ainda assim, da noite para o dia, tragédias atingiram Jó e sua família. Todos nós já aprendemos, seja por nossa experiência pessoal ou pela observação da experiência dos outros, que viver neste mundo é como estar à beira de um precipício e nunca sabemos quando poderemos cair. O sofrimento, em algum grau, é parte da nossa vida. Ainda assim, é melhor sofrer por causa de Cristo do que por qualquer outra razão. Cristo, Ele sabe dos nossos sofrimentos, mas Ele está do lado a todo momento, do nosso lado a todo momento. Cristo, Ele está vivo, Ele está no céu, e Ele está do nosso lado a todo momento, nos ajudando. Então essa foi a lição número 3. Da Escola Sabatina de Cristo em Filipenses, de Colossenses e Filipenses. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até meu próximo vídeo. Tchau!